Ilustres amigos, tudo bem? Nesse vídeo eu trago aqui um compilado dos 7 principais erros na renda fixa e como você fazer para não cair neles. É isso mesmo, depois de aproximadamente 3 anos de canal, quase 1000 vídeos gravados e dezenas de mentorias financeiras ajudando investidores, eu compilei aqui para você não cometer esses erros e, pelo contrário, saber como aproveitar essas oportunidades. Então esse é um vídeo diferenciado para você, investidor da renda fixa. Vamos lá! Vamos começar então aqui sobre o primeiro alerta ou o primeiro erro na renda fixa. Não invista em qualquer horário. Aliás, é um alerta 2 em 1. Eu poderia dizer não invista em qualquer horário e não invista sempre nos mesmos valores. Vou explicar cada um deles. Primeira questão. As oportunidades na renda fixa, principalmente quando estamos falando de CDB prefixado, CDB indexado a IPCA, LCI, LCA, as melhores oportunidades em termos de rentabilidade, elas estão disponíveis no mercado secundário. E essas oportunidades, elas sempre aparecem às 10 horas da manhã e elas acabam muito rápido, porque são oportunidades diferentes das oportunidades cotidianas após esse horário. Então, você quer investir num desses tipos de investimento, CDB, LCI e LCA, entre na sua corretora um pouquinho antes das 10 horas. Já coloque lá os filtros e fique aguardando esse horário. As melhores oportunidades esgotam muito rápido. Então, para você aproveitar o mercado secundário, 10 horas diariamente. Tá aí para você. E você deve estar se perguntando, e no Tesouro Direto, existe um melhor horário? Olha, o que eu preciso te dizer é, o Tesouro Direto não existe essa oportunidade de melhor horário. Mas é bom você saber que as taxas lá são revistas e muitas das vezes até alteradas 3 vezes por dia. A primeira taxa é a taxa de abertura, logo que começam as negociações, às 9h30 da manhã. Depois nós temos aí uma revisão dessa taxa. Não quer dizer que ela vai ser alterada, mas ela vai ser reavaliada e o horário ali é em torno de meio-dia a 1 da tarde. Depois nós temos a chamada taxa de fechamento, que se o mercado estiver tranquilo, por volta ali de 3h30 a 4 horas. Agora, se o mercado estiver agitado, aí essa taxa pode modificar. Eu falei para você que são revistas a cada 3 vezes, mas pode ser que com o mercado mais agitado, essas taxas mudam mais intensamente, tanto para cima quanto para baixo. Mas no Tesouro Direto não há um melhor horário, porque você está fazendo uma compra aí, logicamente, no local onde é emitido o título. Você está comprando na origem e não no mercado secundário, que são oportunidades de revenda de títulos. Anotou aí? Quer comprar CDB, LCI e LCA? Melhor oportunidade, 10 horas da manhã na sua corretora. Continuando aqui, eu quero também colocar dentro dessa primeiro alerta que você fique atento também sobre as oportunidades de investimento. Eu não sou aquele investidor que acha que você tem que investir sempre naquela mesma quantidade. Você precisa compreender os movimentos de mercado. São nesses movimentos que indicam se as taxas tendem a subir ou tendem a cair. E se você entende esse movimento, você pode se preparar para fazer aportes maiores quando as expectativas estiverem mais altas e mais baixo, reduzindo então esses valores. Então tá aí, a primeira dica 2 em 1. Não invista em qualquer horário e, na minha opinião, não invista sempre os mesmos valores com a mesma frequência. Tente colocar valores mais altos diante das expectativas do mercado. Vamos aqui então para a segunda dica ou segundo alerta para você. Não se limite às opções do seu home broker. É isso mesmo. Se você acessa sempre a sua corretora e acha que são só aquelas oportunidades diárias que estão lá, um alerta aqui para você não cometer esse risco, porque existem oportunidades para o chamado investidor qualificado. E o que é isso? Existe uma regulação da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que define a qualidade dos investidores. Então tem aquele investidor público geral e tem o segundo nível, que é o chamado investidor qualificado.
São duas principais formas de você ser um investidor qualificado. A primeira delas, que você tenha aí investimentos acima de 1 milhão e que você ateste isso por escrito. Em outras palavras, que você declare que você tem investimentos acima de 1 milhão. Ou que você tem ali algumas qualificações, certificações exigidas pelo mercado. Então veja, se você tem uma dessas duas situações, existe então um acesso restrito para investidores qualificados que não estão disponíveis ao público em geral. Eu venho falando muito isso nas mentorias financeiras. Grandes investidores que atestam que investem em valores maiores devem entrar em contato aí com o seu banco, com o seu assessor de investimento, atestando essa qualidade e solicitando então essas ofertas de investimentos diferenciadas, porque elas não estão lá disponíveis no home broker. São ofertas específicas, restritas, particulares para você que é investidor qualificado. São ofertas, então, geralmente muito melhores do que para o investidor público em geral. Além disso, dentro também dessa segunda dica, existem também boas ofertas de investimento para pessoas que abrem contas em novas corretoras. Geralmente tem um plus lá para investidores novos. Só que um cuidado com essa dica, ela é limitada, ela é mais para atrair o investidor. E aí você abre a conta e tem um investimento melhor do que aqueles que já estão no banco. Então você precisa avaliar muito bem também essa oportunidade de abertura de novas contas em outras corretoras. Esse aqui foi o segundo erro, a segunda dica aqui para você não cometê-lo e aproveitar as oportunidades na renda fixa. Vamos para a terceira oportunidade. Aqui está o alerta para você. Não olhe somente a rentabilidade. Talvez essa tenha sido a frase que eu venho mais falando em todos os vídeos, falo nos cursos e falo também nas mentorias. Quando você for fazer um investimento na renda fixa, é muito normal as pessoas filtrarem por rentabilidade e pegar a primeira que aparece, porque é a que está pagando mais. Só que você tem que olhar aí os riscos do investimento. Principalmente, risco de crédito. Nós estamos falando do risco de não pagamento. Mas, Vini, não tem o FGC? Muito cuidado. O FGC não protege 100% dos investidores do Brasil. É uma instituição privada que ela calcula o nível de risco. E se nós tivermos uma quebra de um banco médio ou de vários bancos pequenos, não tem recurso para todo mundo. Grave bem isso. Analise sempre o risco. Quando você for investir na sua corretora ou no seu banco, tem uma análise de rating, que é a análise de risco do emissor daquele título. Então procure saber um pouco mais antes de investir. Segunda questão, além do risco de crédito, risco do calote, existe o risco de mercado. É aquele risco de variação do valor investido até o seu vencimento. Fez um investimento lá então em CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, pense sempre em levá-lo até o vencimento, porque se você precisar resgatar antes, você pode passar aperto aí no mercado, porque eles vão te cobrar um spread e geralmente não é boa essa venda antecipada. Então tome sempre cuidado. FGC não é garantia de 100% de proteção. Segunda questão, risco de mercado, a variação do valor. Comprou no mercado secundário, tenha sempre com foco o vencimento. Terceiro risco principal, risco de liquidez. É o risco de você resgatar antes do prazo de vencimento. E aí nós estamos falando de duas situações. A primeira, eu já falei para você, é o spread. O banco, aquele emissor daquele título, vai cobrar um valor em cima de você. E às vezes esse valor é muito representativo. Pode levar boa parte ou toda a sua rentabilidade nesse spread. Além disso, existem determinados investimentos que a liquidez é péssima. Em outras palavras, não tem comprador. Então, antes de fazer o investimento, pergunte sobre risco de crédito, risco de mercado e de liquidez, caso você precise vender antes. Não olhe somente para a rentabilidade. Terceiro alerta aí para você. Vamos para o quarto principal alerta para você não cometer esse erro. Tá aí para você. Já que eu falei do risco, não poderia deixar de falar sobre a rentabilidade. Só que lembre,
Rentabilidade na renda fixa não é 100% garantida. É uma expectativa de você tê-la lá no vencimento. Não é simplesmente dividir aquela rentabilidade e achar que todo dia vai render um pouco. Não, é expectativa de rentabilidade que ela vai ser confirmada ou não no vencimento do investimento que você fez, porque existem variações ao longo do caminho. E aí você precisa entender os dois principais indexadores. O primeiro deles é quando você faz um investimento, por exemplo, no Tesouro IPCA ou num CDB indexado ao IPCA. Quando você faz esse investimento, você vai receber aí como uma das formas de remuneração a inflação, para você não perder o seu poder de compra. Só que a inflação da data do investimento, da data da compra, até a data do resgate ou do vencimento do título. Esqueça a inflação antes. O que passou, passou. O que importa é da data que você investiu para frente. Para frente até quando? Até a data de vencimento ou a data de resgate que você realizar. Grave sempre isso. E aí uma segunda dica dentro dessa. Então, quando você tiver uma expectativa de queda da inflação, pode não ser um bom investimento esse daí. Ele te protege, mas você pode não ter um bom ganho na marcação a mercado. Continuando, falando agora então em remuneração de títulos de investimentos pré-fixados. Aquele que você tem uma taxa definida no momento da compra. A taxa não muda mais, mas o preço sim, porque você tem aí a variação ao longo do tempo, que pode ser para cima, ou seja, acima do que você contratou na taxa, ou para baixo. E aí você precisa entender também, se você tiver uma expectativa, e volto a dizer, expectativa de queda da inflação, são boas oportunidades para investir em pré-fixado. Caso você tenha interesse de ganho na marcação a mercado, porque você vai comprar com uma taxa. Se a inflação está caindo, essa taxa vai cair. E aí você pode ter um ganho na marcação a mercado. Quarto principal erro para você não cometer, então, não invista sem entender a remuneração, principalmente IPCA e pré-fixado. Agora nós vamos para uma quinta dica e essa é diferenciada. Muito provavelmente você não viu essa dica em nenhum outro local. Como você pode então comparar as taxas? Muitas pessoas recebem então aí indicação de investimento e eu já falei com vários ao longo da mentoria sobre recebimento de propostas e acabam fechando porque não sabem comparar as taxas oferecidas pelo banco com as taxas de mercado. Então, primeira opção, se um banco te ofereceu Tesouro Direto, muito cuidado, porque provavelmente ele está te oferecendo um título que a liquidez é muito baixa. Ele não deve estar disponível para compra como você, pessoa física. Aí você vai comprar esse título do banco e vai descobrir então que a sua taxa não é das melhores. Então fique bastante atento aqui. Essa dica é a seguinte: aprenda a comparar as taxas na renda fixa. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você quer investir num título pré-fixado. Eu te dou algumas referências. Se você quer comparar, por exemplo, com o Tesouro Direto, eu sempre julgo importante você entrar na página do Tesouro Direto e olhar lá se tem pelo menos uma diferença de spread de 2% entre o pré-fixado e um título do Tesouro Direto. Seria um spread aí razoável. Agora, se você quiser saber mesmo em detalhes, você coloca no Google taxas referenciais B3 e aí você vai ter essa tabela. Eu vou mostrar aqui em detalhe o que eu estou falando para você. Tá aqui, ó, taxas referenciais B3, vai aparecer esse primeiro link. Ao clicar, você vai ter acesso então a essa tabela, que é da taxas então de pré-fixados da Bovespa, da Bolsa de Valores, para você entender. Veja que eu gravo esse vídeo no mês de junho de 2023 e aqui você tem dias corridos e as taxas aqui do lado para você. Então basta que você verifique quantos dias são e você tem a taxa referenciada por um período de muitos dias, até 13 mil dias aí para frente, para você comparar as taxas. Espero que você tenha compreendido. Mas você quer outra alternativa para comparar? Eu trago aqui também. Você também pode digitar no Google Ambima Títulos Públicos. Vou repetir, Ambima Títulos Públicos. E essa dica aqui é para você pegar as taxas, então, indexadas ao IPCA.
Lá você vai ter a opção de NTNB, Nota do Tesouro Nacional Série B, era a antiga nomenclatura. E aí você vai ter uma tabela semelhante a essa. O que você precisa olhar nessa tabela? Data de vencimento, ou seja, qual é o título que estão te oferecendo, qual é o vencimento dele. Então veja que você tem 24, 25, 26, 27 e assim vai. E qual é a taxa? Está aqui, ó, taxa indicativa. Qual é a taxa que deve ter como referência caso você tenha uma oferta desse tipo de título? Vou mostrar também aqui no Google como é que funciona. Colocando aqui no Google, você vai verificar então, Anbima, taxas de títulos públicos, tá aqui, ó, eu digitei ela aqui. E aí vai te abrir, então, essa taxa. Tá aí a tabela para você verificar. Veja que ela já abre em título pré-fixado, papel pré-fixado. Ou seja, é uma outra forma de você também ter como referência as taxas pré-fixadas, só que pela Anbima. E aí você tem da mesma forma as datas de vencimento aqui nesse primeiro. E do lado você tem a taxa indicativa. Mas Vini, eu não quero do pré-fixado. Eu quero então do IPCA. Tá aqui embaixo, olha, NTNB. Veja que tem 4 itens, ele é o penúltimo. Você clica e automaticamente tem, ó, taxas indicativas, papel IPCA. Mas Vini, eu não quero esse também não. Eu preciso saber então do pré-fixado com juros semestrais. Tá aqui do lado. NTNF para você. Aí você já tem ele aqui, ó, papel pré-fixado. Veja aí, essa dica aí é sensacional. Eu garanto que você não tinha verificado essas oportunidades de consultas de referenciais do mercado. Vamos lá para a dica número 6 e o alerta para você. Sexto alerta para você. Procurar conhecimento com o gerente. Eu não estou dizendo para você nunca procurar, mas se essa é a sua primeira fonte de informação, eu preciso te dizer, muito cuidado. É bem provável que você já tenha cometido esse erro e feito um investimento que não era nada bom para a sua carteira. Por quê? Porque os gerentes vão oferecer investimentos bons para o banco. Em outras palavras, com elevada taxa de administração, com elevada taxa de performance. E que se essas duas são boas para o banco, muito provavelmente são ruins para você, porque reduz então a sua rentabilidade. E o que eu tenho dito aqui, o melhor investimento é no seu conhecimento. Por isso que nós temos cursos aqui no site www.vininvest.com.br. Essa nossa homepage tem vários cursos para você aprender a investir e investir sozinho, sem qualquer conflito de interesse. Porque eu não indico banco, eu não indico corretora, enfim, tento ser transparente aqui com você. E você deve estar se perguntando, mas será que isso é verdade? Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você passa na frente do cabeleireiro, você pergunta se deve cortar cabelo? Ou você está passando mal, passa na frente da farmácia e pergunta se deve comprar um remédio? Eu acredito que esses dois profissionais sempre vão dizer, é bom você dar aí uma ajustadinha no cabelo, ou é bom comprar um determinado remédio para você melhorar. O que eu quero dizer com isso? Se você delega os seus investimentos para o banco, pense sempre, ele vai oferecer o que é melhor para o banco. Depois vai pensar em você. Então invista sempre nos seus conhecimentos, nas suas habilidades. Sempre haverá algo a aprender e também a ensinar. É isso mesmo. Na medida que você adquire conhecimento, você pode também ensinar as outras pessoas. Então fica a dica aí para você. www.vininvest.com.br. Temos lá cursos sobre tesouro direto, sobre renda fixa, temos cursos também sobre investimentos internacionais. Enfim, você aprende a investir. A sétima dica, fique bem atento que se você nunca recebeu uma oferta desses investimentos, certamente você ainda receberá. Por isso, fuja de todos esses 3 investimentos que eu vou te mostrar. COE, Certificado de Operações Estruturadas. Anota essa sigla, Certificado de Operações Estruturadas. Geralmente vem revestido aí de um grande marketing, de uma necessidade aí para você investir em investimentos aí internacionais, principalmente quando estamos falando aí de bolsa de valores, de Apple, de Amazon, eles fazem todo um marketing para você investir. Só que na verdade, a sua rentabilidade real quase sempre é negativa ou é nula.
Em outras palavras, descontando a inflação, dificilmente você ganha. A liquidez, a sua possibilidade de resgatar é baixa ou é nenhuma nesse caso. E a segurança? Não há proteção do FGC e você pode receber só o valor investido. Eles vendem isso como uma grande vantagem. Só que pense, você faz um investimento agora, se só vai resgatar daqui a 3 a 4 anos, qual foi a inflação nesse período? Você está perdendo dinheiro. Fuja, falou o COI, pule fora. Título de capitalização. Para começar, título de capitalização não é nem investimento, é muito mais um sorteio. Qual é a rentabilidade dele? É muito baixa, porque uma boa parte do seu investimento é separado para premiação, para pagamentos de custos administrativos, operacionais. Quando nós estamos falando da liquidez, você precisa saber que geralmente há um prazo de carência para resgatar. E se você resgatar antes do efetivo vencimento, você ainda vai receber um valor muito menor. Não tem segurança do FGC e você pode receber menos do que a poupança, que é um investimento péssimo. Para finalizar aqui, previdência privada. A polêmica previdência é boa ou é ruim? Depende. Geralmente as previdências nos bancões não são nada boas. Você já pesquisou a rentabilidade da sua previdência? Se não pesquisou, é bom você ficar de olho para não ficar aguardando 5, 10, 15, 20 anos e quando for aposentar, ver que ela não ganhou nem do CDI. E eu preciso te dizer, mais de 90% das previdências privadas não ganham do CDI. Qual é a liquidez dela? Geralmente é elevada, mas você tem aí um benefício tributário, principalmente aí depois de 10 anos. Você tem um imposto de renda menor, dependendo do tipo de previdência. Quanto à questão de segurança, previdência, você está investindo num fundo, então não há FGC. Existe risco? Existe, mas boas previdências, bons fundos de investimento costumam dar excelentes retornos ao longo do tempo. Agora eu quero saber aí com você, você já caiu em algum desses 7 erros? Escreve para mim aí que eu quero saber. E se você não caiu, faltou eu comentar algum erro que eu não falei aqui? Se faltou, escreva que eu quero gravar a parte 2 desse vídeo. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com as suas famílias, que não cometam nenhum desses 7 erros e saibam aproveitar cada vez mais o seu investimento na renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.